Então, algumas pessoas me perguntam, porque algumas vezes eu falo sobre o livro, que é um livro que eu escrevi, chamado Sorte ou Decisão, a Teoria do Caos. Tá? Esse aqui é uma edição mais antiga, que foi uma edição de teste. A capa não estava 100% pronta. Né? Hoje a capa não é assim, né? Não tem... Aqui é um desenho que é o símbolo da Teoria do Caos. E o livro foi publicado pela editora Wiclap, você pode adquirir no site da Wiclap. Mas muita gente me pergunta sobre o que é, para que serve esse livro, então eu resolvi fazer essa live, vou estar comentando sobre ele, fazendo uma leitura sobre partes dele, para que o pessoal entenda e tal. E caso algum de vocês se interessem em completar a leitura, que vocês possam adquirir o livro, que custa R$ 69,99. O livro por dentro, tá? Ele é todo diferente. Ele é baseado aqui numa quebra de ruptura. E eu programei ele para ser dessa maneira. Beleza? E ele é todo preto, tá? O fundo dele é todo preto. Então ele é inovador, porque as pessoas não estão acostumadas com um livro de fundo preto, mas tem super a ver com o tema. E eu escrevi esse livro para responder aqui, ó, é sorte ou decisão? Porque, na verdade, um grande dos questionamentos da humanidade é se há um destino. Estamos predestinados, nascemos próprios para alguma coisa? E a primeira vez que eu tive contato com esse conceito foi na aula de evolução da física 2, quando eu estava fazendo a faculdade. Então foi com um professor chamado Elias. Ele abordava esses temas muito brilhantemente. Era um professor que era panamenho, um cara bem engraçado. Então ele naturalmente era engraçado, então a didática dele era diferenciada. E ele falava bastante sobre isso. Então foi lá que eu tive contato com o multiverso. Foi lá que eu tive contato com a teoria dos universos paralelos e também com a teoria do caos. A teoria do caos. E a teoria do caos, ela não é em si uma teoria da física, e sim da matemática, né? Ela é um ramo, ela está dentro, até porque o criador, que é o Edward Lorenz, era um matemático, um estatístico, que pretendia prever desastres climáticos. Então ele criou um modelo a qual ele gostaria de tentar prever furacões, terremotos, frentes frias elevadíssimas, né, quedas bruscas de temperatura e tudo mais inerente às questões do clima, até porque tempo e clima são coisas diferentes, né? Tempo é momentâneo e o clima são condições. E a conclusão do trabalho dele é que não se pode concluir nada em relação ao tempo, porque o tempo muda totalmente. E é por isso que a previsão do tempo, muitas das vezes, ela erra. Por quê? A gente, quando vai fazer uma previsão, a gente faz essa previsão baseada nos dados que nós temos do presente. Então, se a gente faz algo diferente, o resultado muda. E aí, é por isso que neste livro a gente bate o martelo e diz que não pode haver um destino. A sua vida não está escrita ipsilite, de modo que você é apenas um boneco de marionete na mão do destino. Então, dentro do livro aqui, eu até coloquei aqui na página esse desenho aqui. Nós não somos marionetes do destino. Mas há um porquê das coisas acontecerem como se houvesse algo pré-determinado. Nós não nascemos para sofrer, não nascemos para ser pobre, não nascemos exatamente para nada disso. Nós pegamos as nossas condições iniciais, que seriam essas condições iniciais. O que nós recebemos dos nossos pais, e a partir das coisas que nós vivemos ao longo da vida, vamos estar construindo algo para chegar num determinado resultado. Mas se a gente não fizer nada diferente, realmente as coisas terão um padrão e elas tendem a se repetir.
Mas se você faz algo diferente, você muda uma das variáveis, todo o resultado muda. Que foi o que Edward Lorenz, ele, ao criar o seu experimento, descobriu a teoria do caos, onde ele começa com a seguinte frase: o bater de asas de uma borboleta num extremo do globo terrestre pode provocar uma tormenta no outro extremo no espaço de tempo de semanas. Então, um simples bater de asas de uma borboleta, no Texas, um simples bater de asas aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, de uma borboleta aqui no Rio de Janeiro, que não esteja programado, pode resultar num furacão lá nos Estados Unidos. Então, basicamente seria isso. Então, mudou uma variável, o resultado muda o tempo todo. Então, se estava programado um vento de 30 km por hora às 8 horas da noite de ontem, para que ao meio-dia de hoje tivéssemos uma chuva, se não for na mesma quilometragem ou se não for no mesmo horário, a chuva pode acontecer antes, ou pode acontecer depois, ou pode nem vir a acontecer naquele dia. Então, a teoria do caos, ela indica que não há como fazer previsões do futuro. O futuro ele é construído no presente. São as nossas ações do presente que resultarão na construção do futuro. E aí, por isso que o símbolo da teoria do caos é uma borboleta. Simplesmente por causa dessa frase que Edward Lorenz consagrou. Um simples bater de asas no Brasil pode provocar um furacão nos Estados Unidos. Mas da onde surge? Então, a gente começa a partir do que seria o determinismo. O nome científico que a gente daria para o destino seria o determinismo. O determinismo foi muito importante para que se mantesse o controle social pelo Império Romano e também pela Igreja Católica, que nada mais é que a continuação do Império Romano. Só que como o Império Romano fazia um domínio militar e político, a Igreja Católica vai fazer, entre aspas, um domínio militar, através das cruzadas e através de todo o poderio dos templários associados à Igreja, mas ela não vai fazer mais um domínio político, e sim um domínio cultural e social. E aí, eu aqui trabalhei as questões do determinismo. Eu começo o livro, ele é um livro baseado em conceitos científicos. E aí a gente diz o seguinte, eu começo colocando uma definição sobre o determinismo, que é um substantivo masculino, princípio segundo o qual todos os fenômenos da natureza estão ligados entre si por rígidas relações de casualidade e leis universais que excluem o acaso e a indeterminação. E aí a teoria do caos ela vai mostrar cientificamente que isso é feito de uma maneira oposta, que na verdade o determinismo não acontece, tá? E o acaso não pode ser excluído. O acaso não pode ser excluído, mesmo que a gente confirme que nada é por acaso, tudo tem um porquê, tá? Então, se algo acontece, é porque advém de alguma variável. De tal forma que uma inteligência capaz de conhecer o estado presente do universo necessariamente estaria apto para prever o futuro e reconstituir o passado. Então, a partir do momento que você entrasse num jogo lá, seja um jogo de búzios, um jogo de cartas, uma cigana que leu a mão, ou no caso da novela das 9, que leu a borra do café e veria o futuro a partir dali, ou seja, uma previsão, ou seja, é uma visão antecipada, tá? Só nisso a gente já estaria incluindo uma nova variável. Se for algo que a gente goste, nós vamos ficar impulsionados a fazer. Se for algo que a gente goste, a gente vai ficar impulsionado a fazer. Ou seja, aquela previsão. Então vamos pensar o seguinte, a gente tinha 5 itens, tá? 5 coisas que a gente faz que produzem resultado na nossa vida, tá? Exemplo, a pessoa é trabalhadora,
tem um bom conhecimento do serviço dela, montou uma empresa, está num casamento estável e está de bem com a vida. Então, está propenso ao quê? A prosperar. Beleza. Mas aí ele vai lá no lugar e recebe uma previsão. Vamos supor que essa previsão diga que ele realmente está. Alguém que leu as condições, viu que está tudo favorável para ele, diz para ele assim, olha, você está no seu destino riqueza. Então a pessoa vai decidir as coisas da vida dela em prol, né, dessa ideia de que no futuro vai acontecer e vai se dar bem. Aí ele realmente acontece. Aí vai dizer assim, não, mas foi a previsão, estava escrito que estava no meu destino. Basicamente, ele tinha 5 fatores, a previsão entrou com um 6º fator, que na verdade foi um impulsionador. Fez com que ele persistisse, então ele trabalhasse e se empenhasse mais. Por isso que aconteceu. Se não acontecesse, não, problema nenhum, a culpa foi sua, faltou alguma coisa, alguma variável mudou. Mas, por exemplo, poderia, tá aqui, tá tudo perfeito. Mas aí surge um filho. Um filho muda tudo, porque ele vai ter que dar condições à família, dar atenção e etc. Então entra uma outra variável e aí as coisas chegaram onde ele não conseguiu. Mas e aquela previsão anterior? Seria um erro. Então, na verdade, não há como prever um futuro. A gente só pode olhar para o passado, para aprender as coisas do passado, e olhar para o presente, ver o que está favorável no presente, e a partir das ações corretas, construir um futuro onde há uma intenção nossa. Então, se eu tenho uma intenção de prosperar no futuro, eu preciso no presente ter as ações corretas. Senão, eu estaria predisposto a ter um relacionamento, a estar em um determinado lugar, a ter um emprego, a tudo acontecer na minha vida, e eu seria nada mais, nada menos que uma marionete. O que não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Eu escolhi um dia, escolho um dia ser vegano. É uma escolha minha. Não, eu estava destinado em algum momento a ser vegano. Então são escolhas. Assim como eu posso, em algum momento, ser vegano e parar de ser vegano e voltar a comer carne. Isso são escolhas. O resultado da minha vida vai ser diferente. A partir do momento que eu paro de ir às churrascarias e começo em determinado lugar, eu vou conhecer pessoas diferentes. A minha vida vai ser impulsionada de uma maneira diferente. Então, tudo continua, né, sendo resultado das nossas ações. Então, não há como a gente definir que há um destino, que nós somos predestinados a fazer algo. Porque se mudar uma variável, tá, eu vou ter um resultado diferente. É assim com o clima. Então, eu não consigo prever furacões, avalanches, terremotos, porque o clima não pode ser previsto. O futuro não pode ser previsto. Para acontecer, ele vai depender de que todos os fatores, exatamente nenhum, seja diferente. E aí isso feria diretamente o livre-arbítrio. Eu posso dizer o seguinte, que dentro de uma ramificação, quando eu tomo uma decisão, coisas acontecem a partir dessa decisão. E quando eu tomar outra decisão, outras coisas acontecerão. Se uma pessoa recebe um pedido de namoro, ela pode dizer sim ou não. Se ela diz sim, ela vai conhecer a família, né, do namorado ou da namorada, vai ter convívios e etc, etc. Exemplo, supondo que daqui a 3 meses do sim, num sábado, tivesse uma festa familiar. Aquela pessoa estaria numa festa familiar, ouvindo coisas, conversando, bebendo, interagindo, fazendo seja lá o quê. Tá? Então esse é um fato, dentro de uma normalidade. E aí nessa situação, um primo, né, do namorado ou da namorada convida, por exemplo, para arrumar um emprego X, um emprego que ganhe bem e etc. Isso é um fato. Se você dissesse não, você disse não, então novas coisas estariam. Naquele sábado você não estaria lá, você estaria em outro lugar. Então você não viveria aquela situação aonde houve um convite.
para trabalhar no lugar e você prosperaria naquele emprego. Aconteceria outras coisas naquela situação. Ou você poderia conhecer uma outra pessoa naquele dia e viver uma outra vida totalmente diferente. A gente só sabe o que a gente vive. E aí a gente poderia entrar em outras teorias, onde entra a teoria do multiverso e do universo paralelo. Tá? Nesse caso, o multiverso ele se enquadraria maior, né? Mas isso aí é uma outra continuidade. Porque o multiverso entraria o seguinte: a partir do momento que eu escolho uma ramificação e vou para o sim, automaticamente abre-se em um universo, em outro universo, um lugar onde está vivendo o não. Isso serve tanto para o multiverso quanto para o universo paralelo. A diferença é que no universo paralelo, os dois estão concomitantemente acontecendo. Tá? No multiverso, as ramificações são separadas. Tá? Então, no universo paralelo, o que infringe em um, infringiria em outro. No multiverso, o que acontece em um, não interfere no outro. Mas podendo, em ambos os casos, eles se cruzarem. Entendeu? Em ambos os casos, eles poderiam se cruzar. Então, em algum momento, nesse relacionamento, eu estou aqui, fui lá, prosperei naquele trabalho, mas o relacionamento acabou, e aqui eu fui vivendo uma vida de solteiro, em algum momento, eu posso convergir com as coisas da vida solteira e coisas aqui acontecerem. Tá? Isso no universo paralelo. No multiverso, a gente teria um problema, porque como eles não têm interação, existiria, né, o fulano daqui, eles coexistiriam, e aí se eles se encontram, teria um choque entre eles. No universo paralelo não, é apenas ramificações da mesma pessoa. Então, eu posso interagir uma entrando na outra ou não. Isso tudo vai depender das minhas escolhas, porque uma escolha vai levar para uma próxima escolha. Eu era militar, fuzileiro naval, e escolhi, depois que eu fui aprovado na universidade, ir para a universidade. Né? Lá eu conheci pessoas que, se eu tivesse ficado no fuzileiro naval, provavelmente eu não teria conhecido. Porque eu teria tido uma outra vida. Momentos que eu estava na universidade estudando e conhecendo pessoas, eu não estaria. Eu estaria no fuzileiro naval estudando e conhecendo outras pessoas. Então eu deixei de conhecer pessoas, né, porque eu poderia ter sido movimentado para outro quartel, entrariam novas pessoas, né, viriam, né, movimentações militares e tal. Então eu teria vivido vidas diferentes. Mas pode acontecer de coisas que lá, né, se eu tivesse seguido essa carreira militar e que eu segui essa minha vida acadêmica, coisas incomuns, detalhes específicos. Tá? E isso acontece dentro da teoria dos universos paralelos. Tá? No multiverso, não. Existe um Vitor e que ficou no fuzileiro naval e que vive a vida. Para eles se chocarem, existiriam duas versões. Eu me veria de frente a mim mesmo e poderia conversar e perguntar, cara, como é que ficou a sua vida e tal. Lembrando que isso poderia acontecer e gerar também um colapso no espaço-tempo, porque, né, os mundos diferentes não podem se interagirem, coexistirem, porque a partir daí muda a realidade de todos. Muda a realidade de todos. Eles coexistem, são pessoas diferentes, porque têm vivências diferentes. Então, como mudou uma variável, o futuro mudou. Então, não estamos predispostos a algo, não nascemos, né, com a vida pré-escrita ao nascer, que a gente vai morrer com X idade. É lógico que dentro de nós há uma previsão de normalidade. Tipo, eu sou funcionário público, quando eu tiver 55 anos eu vou me aposentar. Isso é uma previsão de normalidade. Mas o que vai acontecer a gente não consegue dominar. E aí, continuando aqui, eu continuo falando, então eu venho explicando o que é determinismo, para que o leitor saiba o que é determinismo e que eu possa fazer de maneira diferenciada, tá? E mostrar, através da teoria do caos e do efeito borboleta, que, na verdade, a nossa vida ela não nasce pré-escrita. O destino não existe. Você não nasce predestinado a conhecer alguém, a viver com alguém e tal. Isso é resultado das nossas escolhas. E hoje, se você acordar e falar, agora eu quero fazer diferente, se eu estou num relacionamento, eu quero sair de um relacionamento, e você sair do relacionamento, você vai viver coisas. E se você escolher ficar no relacionamento, você vai viver coisas diferenciadas.
E aí diz assim, ó, a segunda definição do determinismo, isso de acordo com o dicionário. Princípio segundo o qual tudo no universo, até mesmo a vontade humana, está submetido a leis necessárias e imutáveis, de tal forma que o comportamento humano está totalmente predeterminado pela natureza e o sentimento de liberdade não passa de uma ilusão subjetiva. Você tem uma ideia de que você está escolhendo, mas na verdade você não está escolhendo. Uma ilusão subjetiva. Então, seria o seguinte, você tem o sim e o não do namoro. Você já estaria predestinado a escolher sim ou não. Seríamos apenas uma marionete. Isso não faz sentido. Isso é antinatureza do homem. Nós chegamos aonde chegamos justamente porque, diferente dos animais, nós não agimos apenas instintivamente. O que difere o homem de todos os animais é o livre-arbítrio. Então, isso aqui, ó, tinha que ter um xizinho na verdade, tá? Depois que a gente estudou a teoria do caos e o efeito borboleta, isso aqui não existe. E é onde eu consigo ter melhores previsões para alcançar melhores resultados na minha vida. E aí a gente segue o livro. Ó. Perceba que a única definição que se pode realmente afirmar a veracidade é que não podemos negar que determinismo é um substantivo masculino. É a única verdade, entendeu? Tá? Ponto final. A única coisa que a gente pode ter certeza quando a gente fala do determinismo é que ele é um substantivo masculino. De todas as definições dele, nenhuma é contundente ao ponto de dizer o seguinte: realmente nós nascemos predestinados a algo. Como se eu estivesse predestinado a fazer essa live para que você escute essa live e que isso faça alguma coisa na sua vida de diferente. Você tem a escolha de continuar ou de não continuar. É simples, assim como você tem a escolha de comprar o livro ou não comprar o livro. Se você comprar o livro, o que acontece? Coisas que você vai ler nesse livro podem agregar à sua vida e fazer com que você fique impulsionado a fazer diferente. Ou se você não comprar, a sua vida vai seguir da mesma maneira. Ou você está predestinado a ler esse livro e a partir do momento que você lê esse livro, a sua vida muda. E aí você começa a ter decisões mais assertivas e obter resultados melhores e prosperar na sua vida. Nós não somos bonecos de marionete. É assertivo, é definitivo. Não se pode refutar, não se pode mudar. É imutável. Você é do jeito que você é e você não pode mudar. Não faz sentido, você foi alterado a sua vida o tempo todo. Se você estudou na escola A, você foi A porque você estudou na escola A. Se você saísse da escola A e fosse para a escola B, você seria outra pessoa, porque você conviveria com outras pessoas, viveria momentos que você não viveu na outra. Então, não é questão de predestinação. Uns estão predestinados a terem tudo, a sofrerem até os 60 anos de idade e, de repente, aos 60 anos de idade, prosperar com 60 anos de idade? Não. A pessoa, ao longo da vida, foi tentando várias coisas, adquirindo experiências. Quando chegou aos 60 anos de idade, ela soube ter as decisões por causa da sabedoria mais assertivas, aonde as coisas deram certo. Mas ela tentou 30, 40 anos. Talvez se lá atrás, quando ela tinha 30 anos de idade, a escolha A que ela tomou tivesse tomado a escolha B, ela teria prosperado e teria chegado lá. Mas ela precisava, né, aprender o que ela não aprendeu. A experiência, né, naquele momento que ela tinha que tomar a decisão A ou B, ela tomou com os recursos que ela tinha. Voltando lá no começo, com os fatores que ela tinha. Depois, com 60, ela incluiu mais fatores. Então, ao invés de 5, ela tinha 9. Então, ela tomou uma decisão mais assertiva. Não foi ao acaso. Não foi sorte. Foi a decisão tomada. E eu tomo essa decisão com o momento que eu tenho atual. E com as variáveis.
E para tudo dar certo, eu preciso seguir todas as variáveis, manter todas as variáveis controladas. Foi o exemplo que eu dei. Se aparece um filho, esse filho é uma nova variável. E aí o resultado ele muda. Por quê? Porque eu começo a tomar decisões diferentes, eu começo a agir diferente, ter uma atitude diferente. E aí, assim como você não pode refutar que tudo o que aconteceu até agora não foi destinado no momento de seu nascimento, foram suas escolhas que o trouxeram até aqui e do jeito que ela se encontra, não é apenas azar ou sorte. Com certeza, as vírgulas que você incluiu em suas ações o trouxeram até aqui, independentemente se foram boas ou ruins. Então é bastante interessante você pensar sobre isso, tá? Você ter a noção sobre isso. E também traz a você uma noção de autorresponsabilidade, para você poder parar e pensar o seguinte: as minhas ações gerarão quais resultados? E quando eu olho para os resultados, eu pego e digo, não, agora eu sei que eu vou agir assim porque assim dá certo. Olha, eu já fiz isso uma vez e deu errado. Então não vou fazer de novo não, porque vai dar errado de novo. Eu me conheço. É assim que funciona. É lógico que quando você muda a localidade, né? Você muda a temporalidade do local, talvez uma ação lá atrás mal feita no futuro possa dar resultado. Tá? Mas o que acontece? As pessoas trabalham com aleatoriedade. E o objetivo da vida é a gente trabalhar na sabedoria, tá? Trabalhar na certeza, na ação que naquele momento vai me dar melhor resultado. E isso eu só vou conseguir através da reflexão. Então a vida é um processo reflexivo. Tá? E aí com o tempo, o que é a sabedoria? É aprender a pensar mais rápido. No filme, né, contra o Thanos, né, eles usam muito essa teoria. O Doutor Estranho, ele entra em estado de meditação, e aí quando vão perguntar para ele, ele diz que ele está calculando os possíveis, né, finais. E os caras pensam assim, e quantos deles a gente vence? Ele diz, só um. Como ele calculou todos, ele viu todos os passos necessários para que eles vencessem. Então ele agiu de todo modo, mantendo para que aquilo acontecesse. Eles perguntam, mas por que ele não criou um espaço interdimensional no braço do Thanos e cortou o braço do Thanos, aonde o Thanos ficaria sem o braço se ele não conseguiria estalar o dedo? Porque ele calculou esse final e viu que mesmo fazendo isso, no final de tudo, eles perderiam. Mesmo que ele tentasse isso, no final de tudo, eles perderiam. Então tinha que ser tudo do jeito que foi, tá? Sem mudar uma variável sequer, para que eles conseguissem a vitória. É lógico que isso é ficção, mas é uma ficção que explica as coisas da minha vida. Tá? Da sua também. Né? Ou seja, da nossa vida. Então, em todas as que ele olhou, né, dos milhões de resultados possíveis, apenas uma tinha a vitória. Então ele falou o seguinte, vou manter todos os passo a passo, todas as ações, para que em algum momento a gente revertesse essa história, da maneira que foi. Se mudasse uma variável sequer, o resultado seria diferente. Então, não houve predestinação ali. Tá? Havia até a predestinação do Thanos na condição dele achar que seria o cara que faria esse equilíbrio do mundo e que no final ele está lá parado, caladão, tipo, com sensação de dever cumprido, mas não ganhou exatamente nada sobre isso, só cumpriu o dever. A predestinação dele de fazer aquele movimento que já daria resultados ao longo da vida do universo e daria um equilíbrio para o universo. Porque ele se colocou nessa posição. Mas ele fez isso ao longo da vida toda. Ele entrava nos planetas que estavam sendo destruídos pelo excesso. A partir do momento que ele matava metade da população, tá? Com menos gente, aquele planeta ele voltava a respirar e voltava para o equilíbrio. Então ele foi fazendo isso ao longo da vida dele. Cada ação levou a uma próxima ação, que levou a uma próxima ação, que levou a uma próxima ação. Resultados. Ele continuou fazendo a mesma coisa ao longo da vida. Então, se eu tomo as mesmas ações, eu vou ter os mesmos resultados. É isso. Não tem nada de diferente nesse ponto, nesse quesito.
E aí eu botei o seguinte, a explicação. O determinismo nasceu como uma maneira de explicar como o universo se comporta. O determinismo indicaria que o universo se programa de uma maneira inicialmente determinada, que o universo teria um início e um fim definido antes de sua própria criação. Como somos parte integrante do mesmo universo, estaríamos limitados e condicionados a leis imutáveis. Aqui, ó, estaríamos, tá? Aqui, ó, limitados e condicionados a leis imutáveis. Por isso, toda e qualquer ação humana seria pré-determinada pela natureza e o futuro seria totalmente previsível. Qualquer ação realizada por nós seria apenas um movimento pré-definido desde o momento de nosso nascimento. Então, o livre-arbítrio e a liberdade de escolha seriam, tá, meras ilusões do destino. Então, muitas pessoas me perguntam, vou estar aí constantemente, aí volta e meia estarei fazendo uma leitura do livro, pelo menos uma vez por semana, para que vocês possam estar compreendendo um pouquinho dessa teoria. Quem assistir, né? Quem assistir minhas lives todas, ao final, né, vai ganhar a leitura do livro de graça, tá? E comentado. Mas quem quiser adiantar o processo, só ir lá na editora Wiclap, tá? E aí você adquire a sua cópia lá na Wiclap, a cópia definitiva. Essa aqui foi a minha primeira cópia. Beleza? Então espero ter ajudado vocês. Deixa aí no comentário, marca alguém que você gostaria que assistisse esse vídeo, que precisa entender um pouquinho mais, tá, sobre isso. Ainda mais se ele acredita que a vida é um destino pré-determinado. Então, um grande abraço, um grande beijo para vocês e fiquem com Deus.